Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar muito de Vasco da Gama e esse vídeo é mais esclarecedor sobre toda essa situação que está ocorrendo, como está essa questão de contratações, o que é que está ocorrendo no Vasco, o que já está sendo feito, o que ainda falta, quando serão os anúncios, jogador que pode sair, jogador que já está recebendo sondagens novamente. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque tem muita gente curiosa. É muita especulação, mas ainda nada de certezas. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre jogadores que são oferecidos ao Vasco, sobre essa situação do departamento de futebol, quem vai, quem chega, quem já tem conversas, enfim. Vai ter muito nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Bruno Gomes, que voltou a ser aí alvo da Rússia, como a gente já tinha falado aqui há 2, 3 semanas atrás. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai esclarecer tudo isso para vocês. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, galera do Comentaléu, aquele abraço para vocês. Muito obrigado para você que está sempre junto com a gente aqui, que está dando sua audiência, que se inscreve, que está aqui comentando, que deixa seu like. Muito obrigado, somos muito gratos, como eu sempre digo. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Então, muito obrigado mesmo por tudo. Olha, vamos falar nesse vídeo e antes também, né? Agradecer a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se gostar, como a gente sempre fala, após o vídeo, se inscreve no canal, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve Vasco todos os dias e será muito bem-vindo. E também será um prazer tê-lo aqui conosco. Olha, vamos falar o que interessa, né? A temporada das especulações já começou, tá bombando. A gente já teve aí no mínimo uns 4 nomes de diretor executivo, coordenador técnico, de técnico, enfim. O que será que tá rolando mesmo, Léo? O que é que tá acontecendo? A gente vai falar a partir de agora. Vou começar falando sobre a situação de um jogador da base. A gente já tinha falado isso, a gente fala isso há muito tempo, quem está aqui no nosso canal, sobre a situação de Bruno Gomes e Spartak Moscou. Spartak Moscou gosta muito do Bruno Gomes. E o que tudo indica é que o Spartak Moscou vai voltar com carga total para levar o Bruno Gomes nessa janela de temporada, né? Janela de verão, como eles falam lá, né? Janela de inverno. Eu não sei muito bem como é que eles denominam essa janela de transferências lá na Europa, mas é o que tudo indica. Vão voltar com carga total. Eu já tinha falado isso aqui há 2 semanas atrás, que o Vasco não hesitaria em vender jogadores como Ricardo Graça, como Bruno Gomes, como Riquelme, como Lucão. Olha, até trouxe o Flávio Dias aí falando sobre isso também. E como eu falei aqui também antes, o Spartak tem interesse sim em Bruno Gomes, é um jogador que eles gostam muito e devem voltar agora a tentar uma negociação com o Vasco. A última proposta, como a gente já tinha falado há meses atrás aqui, né, antes até quando o Lisca ainda era técnico do Vasco, eles queriam aí levar o Bruno Gomes por 2 milhões de euros. O Vasco não aceitou, naquela época queria ir pouco mais de 4 milhões de euros. Pode rolar uma negociação. Hoje o euro está a 6 e pouco aí, 2 milhões dava 12 milhões, o 4 milhões que o Vasco queria era 24 milhões de reais. E o Vasco sim está aberto à negociação porque precisa de vender jogadores. E o Bruno Gomes pode ser o primeiro jogador aí a sair do Vasco, principalmente em questão de venda entre os jogadores que o Vasco coloca como possíveis ativos para venda nesta temporada, que é Ricardo Graça, que é o Bruno Gomes, que é o Riquelme. Então o Spartak Moscou tem muito interesse na contratação do Bruno Gomes e pode vir com força total nesta janela para levar aí o volante do Vasco e com participações na seleção brasileira de futebol. Sobre jogadores que podem chegar ao Vasco. Olha, a informação que eu tenho é que muitos jogadores foram oferecidos ao Vasco sim, mas o Vasco só irá discutir a contratação de jogadores quando estiver definido o seu CEO e o seu diretor executivo e o seu treinador. Então, alguns jogadores foram sim oferecidos ao Vasco, inclusive jogadores que se destacaram na Série B, jogadores que têm um mercado bom aí, jogadores que estão livres no mercado. Lembrando aí que tem jogadores de fora aí que tem contrato se encerrando e alguns agentes querem colocar esses jogadores para jogarem em clubes grandes como o Vasco. E o Vasco recebeu sim alguns jogadores oferecidos, algumas boas ofertas. Mas o Vasco só irá definir após a contratação do CEO,
do diretor técnico e do diretor executivo, que serão quem definirão o perfil da equipe para a Série B de 2022. Sobre os cargos executivos, Anderson Barros, só haverá qualquer conversa, segundo a gente sabe, após a final da Libertadores neste sábado. Se provavelmente ele não deve continuar no Palmeiras, a informação que a gente tem lá, vinda de São Paulo, é que o preferido da Leila Pereira é o Thiago Escuro, que é um cara que eu inclusive já indiquei aqui, falei nos nossos vídeos, e que é hoje o diretor executivo do Red Bull Bragantino. É o nome que a Leila Pereira quer para fazer parte da sua estrutura de futebol. Então, Anderson Barros está praticamente descartado lá. Mas só será contactado após o final da Libertadores de 2022. Sobre Fernando Praz. Fernando Praz tem um bom conceito dentro do Vasco, mas até então as pessoas que estão ali envolvidas desconversam sobre qualquer situação envolvendo Fernando Praz. A gente já falou aqui que o Praz já, inclusive, visitou o Vasco há 3 semanas atrás, foi para um jogo e estava lá presente. Sobre Ricardo Gomes, a informação que eu tenho é que a conversa rolou sim com o Jorge Salgado e que é o mais próximo de chegar. Pode ser o primeiro nome aí desse novo departamento de futebol e será para CEO mesmo, gente. Como a gente estava tentando discutir se ele é coordenador ou CEO, o Ricardo Gomes será mesmo CEO do Vasco da Gama. É um nome que é unanimidade dentro do Vasco. Todo mundo gosta do Ricardo Gomes, não tem quem não goste pela forma que trabalha, pelo profissionalismo. Então, o Ricardo Gomes deve ser o primeiro nome confirmado. Só se ele recusar a proposta, porque em termos de rejeição ou alguma coisa, ele é o cara que mais tem hoje prestígio dentro do Vasco. E se confirmar a proposta, se ele aceitar ou se não tiver nenhum percalço no meio do caminho, está praticamente certo aí para ser o primeiro anúncio do Vasco como novo CEO de futebol do Vasco da Gama. Sobre toda essa situação, Caio Lopes deve renovar seu contrato, né? Um jogador que teve chances aí nas últimas rodadas, é um jogador visto com bom passe também para a Europa, até porque tem passaporte europeu. É um jogador muito importante para o Vasco e que pode render frutos para o Vasco nos próximos anos aí no futuro, até por ser um jogador muito promissor. Tem contrato até janeiro, mas provavelmente deve ter o seu contrato renovado. Matias Galassa também continua no Vasco, tem contrato aí até mais 2 anos aí no Vasco. E é o seguinte, o Vasco vai, neste momento, após o final do Campeonato Brasileiro da Série B, fazer uma entrevista coletiva para confirmar os nomes que serão apresentados responsáveis pelo novo departamento de futebol do Vasco. Isso deve acontecer, a gente já está sabendo que vai acontecer isso. Se será no dia 29 mesmo, ou será ao longo da semana, mas o Vasco deve, após o final da Série B, fazer uma entrevista coletiva com o Jorge Salgado para apresentar os novos responsáveis pelo departamento de futebol do Vasco. Após isso, o Vasco vai confirmar o seu treinador, vai confirmar também os jogadores. Mas a informação que a gente tem é o seguinte: alguns jogadores já começam a serem oferecidos ao Vasco e o Vasco espera terminar toda esta situação da Série B para confirmar quem sai, quem fica e quem vai chegar no Vasco aí nos próximos dias. Então, é isso aí para esclarecer mais ou menos a vocês aí o que é que está rolando, o que é que está acontecendo nos bastidores do Vasco. E qualquer nova informação, a gente vem aqui no nosso canal Comenta Léo Vascaíno para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo no Vascão da Gama. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!